E aí, povo de Deus, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo na benção aí? Tudo certo? E nada resolvido, como diz a história? Como é que vocês estão? Só convidar um povo aqui. Como faz um tempo que eu não prego, a gente vai organizar umas coisas rápidas aqui. Pronto. Bom dia, graças a Deus, né? Tomar um café aqui para molhar as palavras. E vamos seguir nossa vida. Como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Eu tô aqui em Miguelópolis novamente, minha terra natal, cidade querida e amada, judiada, né? Bastante judiada por causa das questões políticas aqui, que os últimos governos não foram favoráveis à nossa cidade, mas eu a amo, pois nasci e me criei neste lugar, né? Em nome de Jesus, é muito bom. O tema da nossa mensagem de hoje é: você é importante para Deus, você é importante para Jesus. Qual é a base que nós temos disso? Qual é a base do nosso texto? Eu quero falar com vocês o que está escrito em Atos, no capítulo 8 e 9, aonde nós vamos ter uma meditação a respeito da pessoa de Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso, que é a mesma pessoa e que não trocou de nome quando se converteu. Ao contrário de Pedro, que era conhecido como Simão, pescador, quando se encontra com o Senhor Jesus troca o nome de Pedro. Jesus muda o nome de Pedro, reforça o nome de Pedro, por quê? Porque o nome Simão significa caniço ou vara de pescar, bambuzinho, que se chacoalha com o vento, porque Pedro era um homem muito instável na sua vida, né? Pedro tinha muitas nuances interiores e isso atrapalhava a vida de Pedro. Então Jesus falou: eu preciso mudar o nome, porque o nome tem um significado muito relativo com a nossa personalidade. O nome está ligado com personalidade. Então, o nome Simão projetava um homem muito instável. E Jesus, então, sabendo que iria usar Pedro poderosamente, Jesus falou: vou colocar o nome desse cara de Pedra, para que ele seja mais firme, mais rígido. Não foi o que aconteceu com Paulo. Mas, enfim, a palavra de Deus diz assim, em Atos, no capítulo 7, vou voltar um pouquinho, Atos 54, diz assim, ouvindo eles isto, quem? Os religiosos, ouvindo isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Contra ele quem? Contra Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e a Jesus, que estava à direita, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, à direita de Deus. Eles quem? Os religiosos da época. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. Ou seja, os religiosos foram para cima de Estevão. O que eles fizeram? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, ou seja, mataram Filipe na pedra, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que coisa interessante. Então, os religiosos da época, não suportando a sã doutrina, a palavra do evangelho da verdade que saía da boca de Estevão, apedrejaram Estevão. A religião faz isso. Ela vem e taca pedra em quem está pregando o verdadeiro evangelho. E então essas testemunhas que participaram, que viram este apedrejamento, pegaram as vestes
de Estevão e jogaram aos pés de um homem jovem chamado Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso aqui? Era um romano perseguidor da igreja. Ele consentia na morte de cristãos. Então olha o que Saulo fazia. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Ele não cochilou e dormiu não, ele morreu mesmo. Foi apedrejado e morreu. E começa assim o capítulo 8 aqui. Começa o capítulo 8 dizendo: E Saulo consentiu na sua morte. Bom dia, Nelson. Deus te abençoe, filho. Um abraço, paz do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus começa o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos dizendo que Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. E no versículo 3 do capítulo 8 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja. Então Paulo era um perseguidor da igreja e entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, era um romano, perseguidor da igreja, fariseu, conhecedor de toda a palavra, daquilo que tinha sido escrito até o momento, é claro, conhecia toda a lei de Moisés, era um homem letrado, conhecia toda a mensagem do que poderia ser chamado de Bíblia até aquele momento, mas perseguia a igreja de Deus. Perseguiam os cristãos, perseguiam os do chamado do caminho. Então, olha que contradição. A religião, ela, achando que está prestando um serviço a Deus, que está prestando um serviço de bem a Deus, ela persegue e mata verdadeiros cristãos. É assim até os dias de hoje. Geralmente quem tem a mensagem do Evangelho é perseguido, e muito menos perseguido por quem não é cristão do que quem se diz cristão. Quem se diz religioso tem uma tendência de perseguir, matar e apedrejar pessoas que pregam o verdadeiro Evangelho. As igrejas estão assim disso. E aí diz o seguinte, olha o que falava. Aí depois vai contar a respeito de Filipe e o eunuco, eu não vou falar disso, eu quero avançar um pouquinho, que diz assim, vou avançar aqui para falar sobre a conversão de Saulo. Bom dia, Rogério China. Rogério China, meu amigo, Deus te abençoe, um forte abraço. Jefferson dos Santos, vulgo Fefe, meu amigo, Deus te abençoe. Então, mas o que acontece? Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, vai passar por um momento chamado conversão. O que é conversão? A essência da palavra conversão é mudança de direção. O que é convergir? Mudar de direção bruscamente. Por exemplo, quando nós tiramos carta de motorista, nós temos uma placa que é um ângulo de 90 graus, uma seta em 90 graus dizendo conversão à direita, conversão à esquerda. Então, converter é estar seguindo por um caminho e mudar totalmente o caminho. Então, isso é a conversão. Então, por exemplo, eu me converti da doutrina católica para a doutrina protestante, ou os crentes, como diz o povo aí, Então Saulo, ele se converte, por quê? Saulo era fariseu, era conhecedor das Escrituras e achando que prestava um serviço para a igreja do Senhor, matava, perseguia os verdadeiros cristãos. Olha que loucura. Então Paulo realmente precisava se converter, Quem sabe eu e você também não precisamos nos converter, Vamos pensar sobre isso? Olha o que diz em Atos no capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os do caminho eram os cristãos. Assim, homens como mulheres, Paulo não se importava se era homem, mulher ou criança, os levassem preso para Jerusalém. Então Paulo tinha como premissa perseguir os cristãos, em nome da igreja de Roma, para acabar com eles, para exterminar a sua voz. E eles dizem assim, então,
Seguindo ele a estrada afora, ao aproximar-se da cidade de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo ele por terra, não fala que ele caiu do cavalo, né, Fefe? O povo costuma dizer que Paulo caiu do cavalo. Poderia até ser que ele estivesse no cavalo. No texto não diz o cavalo. Tudo bem, né? Às vezes é o cavalo do homem que está pregando coisa errada. E diz assim, ó. E, caindo ele por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu acho tão interessante essa expressão de Paulo, porque ele faz uma pergunta já declarando quem é. Porque o Senhor aqui, na pergunta de Paulo, está em letra maiúscula. Então é lógico que ele reconheceu que ele estava diante de um ser, né, de um ser divino. Talvez não soubesse quem era, mas ele reconhece que está diante de um ser divino. Ele fala: quem és tu, Senhor? É como se fosse falar assim: quem és tu, Deus? Quem és tu, Senhor Jesus? Então é algo contraditório. E ele diz assim, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que coisa interessante. Quando a igreja, quando falsos religiosos começam a perseguir os que pregam a mensagem real do Evangelho, eles são confrontados pelo Senhor Jesus. E ele diz assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando alguém está perseguindo um cristão genuíno e verdadeiro, está perseguindo o próprio Jesus, né? Deixa uma dica para alguns aí. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem, Paulo não estava sozinho, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém não vendo nada, e contudo não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aí, ó, Paulo acabou de ter um encontro com Jesus e já foi jejuar. Foi sem querer, né? Na verdade, o cara ficou tão atormentado no espírito, entendendo: foi visitado pelo próprio Jesus a quem eu persigo. Então ele ficou cego, né? Perdeu a visão e também perdeu o apetite. E é tão interessante falando assim que, e se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Você sabe que tem um monte de gente que se considera de olhos abertos, mas que nada pode ver? Sim, os religiosos são assim. Eles estão com esses olhos físicos abertos, mas a religiosidade os impede de ver o verdadeiro Cristo. E eles então prestam desserviço para a igreja de Deus, perseguindo verdadeiros cristãos. Bom, avançando um pouco mais, o que acontece? Então Saulo de Tarso ficou cego e agora ele é levado à casa de um homem chamado Judas, e por ali ele fica então hospedado, esperando a misericórdia de Deus. Então o Espírito do Senhor se manifesta a um cristão genuíno chamado Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa do homem chamado Judas, e procura por Saulo de Tarso naquele lugar, porque eu tenho uma grande obra na vida daquele homem. Ananias, conhecendo a fama de Saulo de Tarso, diz: Senhor, o senhor deve ter errado o endereço, né? Por quê? Porque Saulo é um perseguidor que tem matado os cristãos. Por onde passa, ele tem acorrentado, ele tem levado preso e tem matado cristãos. O senhor deve ter errado de endereço. E então, né, o próprio Senhor Jesus disse para ele assim, disse para ele assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante reis. Que mensagem poderosa! Pensa sobre isso. O homem que era um perseguidor da igreja, o homem que era um matador de cristãos, agora é eleito pelo próprio Senhor Jesus, não foi escolhido por homens, não foi feito um concílio de pastores para eleger o homem chamado Saulo de Tarso, mas o próprio Senhor o escolheu e disse para Ananias: vai lá, restaura a vida de Saulo, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome perante gentios, ou seja, perante um povo que eu escolhi, e também perante reis.
Você sabe que tem homens que o Senhor Jesus levantou e que ele é chamado para visitar palácios? Sim, ele pode pregar aos gentios, que são o povo desconsiderado pela religião, né? E este é o nosso chamado, mas também ele pode se levantar em palácios para pregar para reis e governantes. Esse é o meu Deus. E diz assim, ó, bem como também para os filhos de Israel. Então, diferente de Pedro, que o chamado de Pedro foi para pregar diretamente para o povo de Israel, o povo de Deus, Paulo é chamado ao povo não de Deus, aos pagãos, aos gentios, e também para pregar em reis e palácios. E a vida de Paulo, né, o ministério de Paulo vai denunciar isso ao longo da sua vida. Bom, e então, olha o que diz: pois lhe mostrarei, ou seja, Ananias, vai lá, cumpre o que eu estou te dizendo, porque através da vida de Saulo de Tarso, eu vou mostrar para Saulo de Tarso o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus prometeu. Qual que é o evangelho que a igreja que você está servindo está prometendo? É o evangelho da prosperidade? Sai correndo dela, querido. Não é bíblico. Olha o que Jesus acabou de apresentar para Paulo. Paulo, eu tive um encontro contigo, você teve um encontro comigo, vou te restaurar, você agora se converte, muda de caminho, e a minha proposta para você, Saulo de Tarso, é uma só: importa você sofrer pelo meu nome. Não disse Paulo, a casa que você sempre quis, agora você vai conquistar porque você anda comigo. O jumento, porque não tinha carro na época, o jumento 4 rodas, 4.0 a gasolina, né? Que você sempre sonhou, Saulo, agora você vai ter porque você está comigo. Não! A proposta do evangelho de Jesus para Saulo de Tarso é: vai lá porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe qual foi a proposta de Jesus para os chamados por ele? Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Querido, se o evangelho da sua igreja é o evangelho da prosperidade, eu preciso te dizer, ele não existe na Bíblia. Tá certo? Deus é um Deus de prosperidade, sim. Deus é um Deus de bens materiais, também é. Só que não foi a promessa de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus para a vida de um cristão, primeiro, morte, arrependimento, batismo e sofrimento pelo nome de Jesus. Vocês perceberam que eu dei uma sumidinha? Eu estava sofrendo pelo nome de Jesus, porque está escrito: importa que você sofra pelo meu nome. Então, como eu sou um Paulo de Tarso, como eu sou um Elias, como eu sou também um João Batista, importa que eu sofra pelo nome de Deus. E é bacana e bastante interessante, porque eu não sofro por causa dos gentios, eu não sofro por causa dos demônios, eu não sofri por causa de Satanás. Eu sofri, ou tenho sofrido, justamente pela perseguição da própria igreja contra a minha vida. É uma maravilha, né? Mas vamos seguindo aí, porque isso é para a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus pregou no Sermão do Monte, ele disse assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando fazerem todo mal, mentindo, todo mal contra vocês, porque grande é a sua recompensa no reino dos céus. Então, quando você estiver sendo perseguido, dê glórias a Deus. Sabe por quê? Grande será a sua recompensa no reino dos céus. E é normal, os grandes homens de Deus, segundo Estevão, serão apedrejados. Eu só espero que nos dias de hoje ninguém jogue pedras literais em mim a ponto de me matar, né? Flechas e palavras vêm aos montes, mas pedras eu espero que não me joguem. Talvez eu não seja tão pacífico como Estevão, né? Pode ser que eu pegue a pedra e devolva. Espero não fazer isso. Mas enfim, e então o que ele disse? E ele disse assim: importa que Paulo venha sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão. Então Saulo agora passa a ser irmão em Cristo. E disse assim: o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que me apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fique cheio do Espírito Santo
imediatamente. Quando Jesus quer, é imediatamente. Quando Jesus te chama, é imediatamente. Ai, então eu não sei, eu não resolvi sobre o meu batismo ainda. Eu estou na dúvida se eu devo me batizar, querido. Não tenha dúvida. Se o Senhor te chamou, tem que ser para ontem, não espere. E ele disse assim: imediatamente lhe caíram dos olhos as escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O sinal da aliança de um homem de Deus com o Senhor, de uma mulher de Deus, é o batismo. Então para de ficar 8 anos na igreja, 10 anos na igreja e falar: ai, eu ainda não me batizei porque eu não senti. Não espere sentir, porque o batismo nunca foi um sentir, nunca será um sentir. O batismo é uma decisão. Decisão de quê, Cristiano? Uma decisão de morte. Sim, você declara que morre para a sua vida velha e medíocre, de perseguição, para uma vida nova em Cristo Jesus. Então o batismo não tem nada a ver com sentir ou não sentir, assim como também o perdão não tem nada a ver com sentir ou não sentir. Se eu, Cristiano Kazama, fosse esperar, sentir alguma coisa para perdoar alguns por aí, eles estariam mortos e secos, porque eu não senti vontade nenhuma. Mas como o perdão é uma decisão, então eu decido perdoar todos os meus perseguidores, todos os meus inimigos e todos os meus amigos. Logo, eu erro com eles e eles erram comigo. Então compreenda, querido, nem o perdão, nem o batismo parte de um sentimento. Se você está nessa, você não conhece as Escrituras. Tanto o perdão quanto o batismo parte de uma decisão. O perdão é: eu decido perdoar para ser perdoado. Eu decido perdoar para receber de Deus o perdão dos meus pecados. E o batismo é: eu decido morrer para uma vida velha. Por isso, no batismo por imersão, a pessoa é mergulhada 100% na água e é retirada da água. Quando é mergulhada 100% na água, significa morte, como se tivesse deitado à sepultura. E quando ressurge, representa Cristo saindo da cruz, ressuscitando para uma nova vida. Então isso é batismo. O resto é conversa fiada, história da carochinha. Então não espere sentir nada, querido, senão você vai ficar a vida inteira sentindo e Jesus sente de voltar e você fica para trás, tá bom? Só para deixar claro. Então vamos terminar? Então, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, então agora Paulo come, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias. Olha a sequência. E logo pregava nas sinagogas a Jesus Cristo, afirmando que este é o Filho de Deus. Vou finalizar a live aqui e dizer isso para vocês. Saulo de Tarso logo foi restaurado e, a partir da sua decisão pelo batismo, começa a pregar Jesus Cristo ressuscitado. Este é o nosso chamado, querido. Uma vez que você foi batizado nas águas, uma vez que você recebeu o poder do Espírito Santo, não há desculpas para você. Esses dias eu ouvi de um pastor infeliz que diz: eu estou meio afastado da igreja. Falei para ele: pastor, como você é infeliz? Não tem como se afastar da igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Ah, sim, tem como se afastar da igreja? Tem, se você estiver afastado de si mesmo. Se você estiver com um complexo de inferioridade tal, ou sem uma identidade pessoal a ponto de não saber quem você é. Aí sim você se afastou da igreja. Este fato de você estar desigrejado só demonstra o quê? Só demonstra a desobediência do seu coração. Então eu vou finalizar a live fazendo o seguinte: olha quem era Saulo de Tarso, matador de cristãos, perseguidor da igreja de Cristo. Ele se converte, muda o seu caminho e agora ele passa a ser um instrumento poderoso na propagação do evangelho. Saulo de Tarso se transformou no maior escritor de todo o Novo Testamento, e não só em letras humanas, mas em vida. A sua vida era uma Bíblia escrita. Que assim seja a sua vida e assim também seja a minha vida, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus.
Um beijo a todos e até a próxima. Fui!